mensageiro Deus enviou, seu profeta é seu profeta. A minha saudação cristã, na fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quero trazer uma pequena palavra para a nossa edificação espiritual, cuja escritura se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 39. E naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, e assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram clamando, dizendo: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Ali estava Jesus com os 12 discípulos, começando uma travessia de 14 quilômetros no mar da Galileia. É bom quando você começa a navegação da sua vida com Jesus no seu barco. Vemos que naquele barco havia homens capacitados e habilidosos para pilotar aquele barco. Ali estava Pedro, Tiago, André e João. Homens que eram pescadores, homens que estavam acostumados a navegar naquele lago. Isaías, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Diz a Escritura: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza. Ao começar a sua navegação, vemos que uma tempestade se levantou contra aquele barco. E isto nos mostra que, embora Jesus esteja no nosso barco, nós não estamos imunes às tempestades. Disse o profeta na mensagem Eu Sei, parágrafo 27, parte A. Às vezes, temos mais problema quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Mas naturalmente está escrito: muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todos. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos, coisas estranhas que poderiam estar além da nossa compreensão, mas isto sempre contribui para o nosso bem. Podemos observar no versículo 37 que as ondas passavam por cima do barco. Isso mostra que a tempestade sempre revela algo acima da capacidade humana. Embora houvesse homens que tinham capacidade e habilidade, homens que estavam acostumados a enfrentar tempestades naquele lago, mas descobriram que as suas capacidades e as suas habilidades nada podia fazer perante aquela tempestade. A tempestade é algo que invade e castiga violentamente a natureza, e por onde ela passa, arrasa com tudo. No sentido físico e espiritual, quando uma tempestade desaba sobre a vida de alguém, os efeitos são os mesmos. Quem sabe você não esteja vivendo uma tempestade destruidora na sua vida.
seja uma tempestade na sua vida conjugal, seja uma tempestade financeira, seja uma enfermidade, seja um problema na justiça, seja uma porta de emprego. Seja o que for que essa tempestade esteja sobre você. Quando ela vem, muitas das vezes, nós perdemos até o controle da situação. Quando uma tempestade vem sobre o indivíduo, ela não pede licença. É algo que atinge a pessoa tanto no aspecto emocional, psicológico e até no físico. Quando a tempestade atinge as nossas vidas, ela machuca muito a nossa alma. E devido a isso, passamos a sentir angústia, depressão e desânimo. E isso acaba interferindo no nosso comportamento, no nosso humor, na maneira de encarar a vida, na forma como nós nos relacionamos com os demais, na forma como nos relacionamos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos colegas de trabalho, com nossos companheiros de ministério, na forma e no conceito que passamos a ter das pessoas e até na confiança em Deus. Nunca perca o controle emocional, nunca perca o controle sentimental e principalmente nunca perca o controle espiritual quando você estiver passando por uma tempestade. Quando entramos em algumas lutas ou em alguns obstáculos, corremos o risco de perder a nossa visão espiritual. Quantas pessoas ficam cegas, envolvidas em seus problemas e não percebem a presença de Deus na sua vida. Vemos que o barco aonde os discípulos estavam começou a encher-se. E os discípulos, ao perceber que o barco iria começar a afundar, então tomaram uma decisão, tomaram uma atitude. Eles chamaram Jesus Cristo à cena. Há certas pessoas que chegam a ver de onde vem a tempestade, sabem que seu barco vai afundar, mas não tem coragem de tomar uma decisão. Não tem coragem de chamar Jesus Cristo para tomar o controle de suas vidas. Outras deixam que o pecado tome conta da sua vida. E quando elas tentam reagir, é tarde demais. O barco já afundou. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz a Escritura: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem confessa e os abandona encontrará misericórdia. Os discípulos reconheceram que eles não tinham capacidade para enfrentar aquela tempestade. Deus permite que tudo venha a falhar para você, para que você compreenda que é só Ele que pode resolver essa tempestade na tua vida. Os discípulos, ao chamar Jesus, disseram a Ele: não importa que morramos. Quando você está sobre uma tempestade, não reclame. Não diga que Deus não se importa com você, que Ele se esqueceu. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Disse o salmista Davi: pode meu pai e minha mãe me desampararem, mas o Senhor não me abandonará.
Deus não quer ver nenhum barco afundar. Certamente, Ele quer levar você a um degrau mais alto, sabendo que a tribulação produz paciência. Não tenha medo da tempestade, pois Jesus tem o controle de todos os fenômenos que produz essa tempestade. Ele pode interromper essa tempestade a qualquer hora, do jeito que Ele quiser. Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Observamos no versículo 39 que Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Oh, meu irmão e minha irmã, confie no Senhor. Mantenha o controle emocional, sentimental e espiritual da tua vida. Quando essa tempestade passar, você vai crescer tanto que você chegará a um nível espiritual muito maior do que quando você estava quando entrou nessa tempestade. Somos submetidos a provações para o nosso amadurecimento, para vermos os nossos inimigos derrotados e recebermos grandes vitórias e, por fim, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Esse é o motivo que Deus, muitas das vezes, não nos livra dos problemas, que Deus, muitas das vezes, não nos tira da tempestade. Lembre-se, embora Jesus estava no barco com os discípulos, não impediu que aquela tempestade viesse sobre ele. Deus muitas das vezes permite que esses problemas e essas tempestades venham sobre ti, mas saiba, Ele te dá graça para que você possa superar cada um desses problemas, cada uma dessas adversidades. Saiba que o Deus que controla a natureza, o Criador dos céus e da terra, é o Deus que está em você. Meu amado e minha amada irmã, quero encerrar esta pequena palavra com o parágrafo da mensagem Conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 231, onde o profeta de Deus diz assim: a noiva de Cristo está ancorada na palavra. Ela tem paz, não importa o que venha ou o que vá, deixe o barco balançar, deixe vir as tempestades, deixe os relâmpagos brilharem, deixe os trovões rebobarem. Seja o que for que vai acontecer, não faz nenhuma diferença. Deixe os conflitos seguirem em frente, deixe as bombas atômicas caírem, mas a noiva palavra continuará dizendo amém, amém e amém. Meu irmão e minha irmã, tenha um dia abençoado. Tenha controle, não se preocupe, meu irmão, não se desespere. Coloque o teu problema nos pés do Senhor e Ele vai te ajudar neste momento. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.